Tomar a ceia indignamente, sabe? Essa é uma daquelas frases que dá um frio na espinha de muita gente. É uma advertência que ecoa há séculos e que muitas vezes acaba deixando a gente meio paralisado. Mas o que isso realmente quer dizer? Hoje a gente vai direto na fonte para entender de vez essa história. E aqui está a pergunta de $1 milhão, né? O que, afinal de contas, é essa tal de indignidade? Será que é um pecado específico que a gente cometeu durante a semana? Uma raiva que passou pela cabeça? Ou só aquele sentimento geral de que não somos bons o suficiente? É justamente essa incerteza que a gente vai desvendar agora. Bom, é daqui que vem tudo. Dessa passagem em 1 Coríntios. E as palavras do apóstolo Paulo são fortes, bem diretas. Ser culpado do corpo e do sangue do Senhor. Essa é uma das afirmações mais pesadas da Bíblia inteira. Então entender o que ele quis dizer com isso é fundamental. Com uma advertência dessas, não é de se espantar que isso gere um medo bem comum. Quantas pessoas já não se sentaram no banco da igreja, olharam para o pão e para o vinho e pensaram, acho que hoje não dá para mim. Vamos dar uma olhada nos motivos por trás desse sentimento. A lista de motivos é bem familiar para muita gente, né? Uma mãe que talvez tenha disciplinado o filho com mais força do que queria. Alguém que carrega o peso de um erro grave. Ou, simplesmente, aquela sensação constante de culpa, sabe? De não estar à altura. E aí a gente logo pensa, pronto, qualquer uma dessas coisas já me desqualifica. Mas será que era esse o ponto de Paulo? E é aqui que o jogo vira. Para decifrar qualquer texto, ainda mais um com tanto peso, o contexto é tudo. A gente não pode simplesmente pegar o versículo 27 e isolar ele do resto da carta. A gente precisa entender o que estava acontecendo lá na igreja de Corinto. Olha só este versículo, que aparece bem antes daquela famosa advertência. Paulo muda completamente o tom aqui. Ele vinha elogiando os coríntios, mas de repente ele traça uma linha e diz: nisso aqui, porém, eu não elogio vocês. Ele está abrindo um assunto novo, um problema específico que o fez dizer que as reuniões deles estavam fazendo mais mal do que bem. E esse é o ponto que muda tudo, pessoal. A advertência sobre participar indignamente não é uma continuação sobre os pecados em geral que ele discutiu nos capítulos anteriores. Não. É uma bronca focada num comportamento específico que estava acontecendo durante a própria celebração da ceia. Certo. Então, qual era o incêndio que Paulo precisava apagar lá em Corinto? O que estava rolando naquelas reuniões para justificar uma chamada de atenção tão severa? A resposta mostra que a situação era, para dizer o mínimo, bem caótica. A igreja estava uma bagunça. Tinha divisão, partidarismo, a comunhão estava virando uma competição. Tinha uns ensinamentos estranhos circulando por lá. E o mais chocante de tudo, a refeição em si era uma desordem completa. Não era um ato de união, mas de exclusão. Essa passagem aqui vai direto no coração do problema. A ceia, que devia ser o símbolo máximo da união em Cristo, estava virando um show de divisão social. Pensa só, os membros ricos chegavam mais cedo, traziam suas próprias comidas e bebidas e faziam uma festa, enquanto os pobres, que muitas vezes eram escravos e chegavam mais tarde do trabalho, ficavam sem nada. Era uma humilhação pública. Agora, com esse cenário todo em mente, a palavra indignamente ganha uma cor completamente diferente. Ela deixa de ser sobre a nossa falha pessoal, individual, e passa a ser sobre a nossa atitude como grupo, como comunidade. O contraste é gritante. A interpretação comum foca no indivíduo e no que ele fez no passado. Já o contexto de Corinto mostra que Paulo estava falando da atitude do grupo no presente. A falta de respeito, a divisão, a bagunça durante o próprio ato da ceia. O problema não era o que tinham feito na segunda-feira, mas como estavam tratando uns aos outros e ao sacramento naquele exato momento. Então, indignamente nesse contexto significa agir de uma forma que contradiz o próprio sentido da ceia. É participar de um ato de união, mas ao mesmo tempo promovendo a divisão. É lembrar o sacrifício de Cristo como uma atitude totalmente egoísta. Era essa desconexão entre o símbolo e a ação que os tornava culpados. Ok, a gente entendeu o problema de Corinto. Mas o que essa história de quase 2000 anos atrás tem a ver com a gente? O que podemos aprender com isso para a nossa prática hoje? Primeiro, a seriedade do assunto. As consequências em Corinto eram reais, eram físicas. Doença, fraqueza e até morte. Isso mostra o quão a sério Deus leva a forma como a gente se reúne e se trata em seu nome. Não é só um ritual, sabe? É algo muito profundo. A grande lição, portanto, é um chamado à reverência, ao propósito e à unidade. A pergunta que Paulo nos força a fazer não é será que eu sou perfeito, mas sim, estamos aqui com o propósito certo? Estamos honrando a Cristo e uns aos outros?
E a solução de Paulo foi surpreendentemente prática. Se o problema é fome, comam em casa. Ele estava basicamente dizendo para não misturarem as coisas. A ceia não é um jantar para matar a fome do estômago, mas sim para alimentar a alma e fortalecer a comunidade. E assim, aquela advertência de Paulo se transforma. Deixa de ser uma barreira de medo e se torna um convite para a gente refletir. Ele nos desafia a olhar para as nossas reuniões e perguntar: estamos nos reunindo para melhor ou para pior? Estamos construindo pontes ou levantando muros? Essa, no fim das contas, é a questão que define uma participação verdadeiramente digna.